Seigneur, merci. Obrigado, Senhor. En tout cas, j'ai voulu partager aujourd'hui une pensée Em todo caso, eu queria partilhar hoje simple, hein, c'est une pensée simple. um pensamento Je sais que simples. beaucoup, souvent quand on entend réveil, j'aimerais partager aujourd'hui une pensée que j'ai, qui m'a vraiment traversé ce matin, très tôt le matin. Eu gostaria então de partilhar hoje sobre um pensamento que me atravessou esta manhã. Et, euh, et je me suis mis à penser comme ça, et j'ai pensé sur le réveil. Eu pus-me a pensar e pensava sobre o despertar. Qu'est-ce que c'est le réveil et pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas ou ne vivent plus le réveil? O que é então o despertar, o avivamento, e porque é que muitos cristãos hoje em dia não vivem isso ou não vivem mais esse despertar? Et aussi, l'une des raisons pour laquelle, notamment étant en Afrique, je regarde un peu, étant aussi là où je suis, E uma vez estando em África, et j'observe un peu et je me rends compte que eu observo um pouco beaucoup de personnes passent à côté du réveil sans se rendre compte. Pourtant, c'est e dou-me conta que muitas pessoas passam ao lado do despertar sem se darem conta. des gens qui prient, c'est des gens qui cherchent la volonté du Seigneur, E, no entanto, são pessoas que oram, que procuram a vontade do Senhor. c'est des gens qui veulent vivre le Seigneur. São pessoas que querem viver o Senhor. Et je me suis rendu compte que le réveil spirituel, à la pensée que j'ai, E dei-me conta que o despertar espiritual, ou seja, o pensamento que tive, pourquoi le Seigneur a envoyé le réveil à un certain temps. Quand je ou seja, porque que o Senhor enviou o despertar a um certo tempo. parle de réveil, on va essayer d'expliquer un peu de façon simple, parce que souvent, E vamos tentar explicar um pouco de forma simples, le réveil, quand on parle du réveil spirituel, cela a donné naissance, ou du moins, à beaucoup de pensées. Les gens porque muitas vezes quando se fala do despertar ou avivamento, isso realmente é um assunto que originou vários pensamentos. pensent à beaucoup de choses, les gens As pessoas pensam em muitas coisas em relação a isso. s'imaginent beaucoup de choses. Donc, As pessoas imaginam muitas coisas. euh, qu'est-ce que c'est le réveil? Então, o que é o Et despertar? d'abord, je vais lire un passage dans les Écritures. Em primeiro lugar, vou ler uma passagem nas Je ne vais Escrituras. pas peut-être forcément aujourd'hui prendre beaucoup de versets, et, mais juste donner peut-être quelques versets comme ça, et j'expliquerai la pensée que Elohim, notre maître, euh, euh, met dans mon cœur. Et je suis Pegarei então em algumas Escrituras para explicar o pensamento que Elohim, o nosso mestre, colocou em meu coração. convaincu que l'Esprit du Seigneur va nous enseigner E estou convencido que o Espírito do Senhor nos vai ensinar et va nous parler encore. e nos vai falar ainda. Alors, frères et sœurs, Então, j'aimerais irmãos e prendre un irmãs, passage, Romains 13, le verset 11, que beaucoup de gens connaissent. vamos então a Romanos capítulo 13, versículo 11, uma passagem que muitos conhecem. C'est un passage qui est Romain. Et voilà, donc je vais lire cela. Vou ler Même então. vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Et il y aura certainement un décalage avec ce qui s'affiche au tableau, certainement, parce que je ne suis pas forcément à la manœuvre. Et donc, voilà. La Bible dit, vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Donc, E a Bíblia diz que isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. pour se réveiller, il y a un aspect qui vient en compte, c'est le temps. Então, para se despertar, há um aspecto que
que há que ter em conta, que é o tempo. C'est le temps. É o tempo. On ne peut pas parler du réveil sans le temps. Não se pode falar do despertar sem o tempo. Merci Seigneur de m'avoir conduit dans ce verset. Obrigada, Senhor, por me teres conduzido a este versículo. Et la pensée qui m'a frappé, le Seigneur me faisait comprendre ce matin Então o Senhor me fazia compreender esta manhã que chaque réveil qu'il a envoyé que cada despertar que Ele enviou était pour un temps era para um tempo bien précis. bem preciso. Ça veut dire Isso toutes quer les dizer générations n'ont pas vécu un réveil, en fait, que nem todas as gerações viveram um despertar, une manifestation de l'esprit, uma manifestação do Espírito, une puissance que Yahweh libère uma força, um poder que Yahweh liberta pour un temps para um dans tempo leur génération. na geração. Le sommeil est l'image de l'apostasie parce que E o sono é a imagem da apostasia, les gens s'endorment. Or, porque as pessoas adormecem. nous sommes dans un temps, comme quelqu'un dira, E então nós estamos num tempo, como alguém dirá, où les vierges se sont endormies. em que as virgens se adormeceram. Et nous sommes 10 vierges. E nós somos 10 virgens. Les vierges se sont endormies. E as virgens adormeceram. Et lorsque on a crié, E assim que houve o grito, on a crié au milieu de la nuit, houve o grito no meio da noite, voici l'époux eis o noivo allait à sa rencontre. que ia ao seu reencontro. Waouh! Donc, et la pensée, le réveil, mon frère David, ne viendra jamais si l'époux n'est pas présenté. E o pensamento então era que o despertar não virá jamais se o noivo não é apresentado. Tu comprends pourquoi depuis l'aube et l'aube des temps, E tu compreendes agora porque desde a aurora dos tempos, le combat envers l'assemblée du Seigneur, o combate para com a Assembleia do Senhor, l'église du Seigneur a toujours été combattue ou seja, a Igreja do Senhor foi desde sempre combatida, de sorte que le nom du Seigneur soit occulté, de forma que o nome do Senhor seja ocultado, soit enlevé. seja retirado. Depuis le 1er siècle, Desde o primeiro século, par ce qu'on appelle la naissance, le paganisme qui a eu lieu à Rome, pela nascença do paganismo que teve lugar em Roma, qui a donné naissance à la religion la plus grande que vous connaissez, la que deu nascença àquela religião, a maior religião que vocês conhecem, chrétienté paganisée, do cristianismo paganizado. vous savez, Vocês sabem, la première des choses qu'ils ont fait, a primeira coisa que eles fizeram, ils se sont d'abord attaqués au nom du Seigneur lui-même. eles atacaram-se em primeiro lugar ao próprio nome do Senhor. Oh là là, j'aurais voulu tellement qu'on mette en place les Google pour montrer, lire un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais nous n'allons pas le faire. Mais écoutez simplement ce que l'Esprit nous aide à dire et vous pourrez faire des recherches vous-même. Então, escutem simplesmente aquilo que o Espírito tem para nos dizer, mas façam vocês mesmos também as vossas pesquisas. Je sais que beaucoup parmi nous aiment la parole. E eu sei que muitos entre nós amam a palavra. Donc, le réveil spirituel, c'est d'abord la présentation de l'époux. Então, o despertar espiritual é, em primeiro lugar, a apresentação do noivo, do esposo. Sinon, tu ne vas pas te réveiller. Senão, tu não te irás despertar. Mais il y a un temps pour se réveiller. Mas há um tempo para se despertar. Tu vois un peu? Tu vês Or, les pouco? 10 vierges se sont réveillées la nuit Então, as 10 virgens despertaram-se durante a noite pour aller à la rencontre de l'époux. para ir ao encontro do noivo. Mais pour se réveiller, il y a un facteur. Souvent, Mas, para se despertar, há um fator. quand on se réveille, souvent c'est le matin. E frequentemente, quando nos despertamos, é durante a manhã. Donc, il y a la lumière. Então, há a luz. Parce que si tu te réveilles la nuit, Porque se tu despertas durante a noite, il te faut une lampe. é necessário que tenhas uma lâmpada. Il te faut une lampe. Precisas de uma lâmpada.
Si tu te réveilles la nuit et que tu n'as pas de lampe, Se tu despertas durante a noite e não tens uma lâmpada, tu vas être comme les vierges folles. tu irás ser como as virgens loucas Tu vas te cogner, e tu vais bater em todo lado. tu vas tomber, Tu vais cair, tu vas aller à gauche, tu vas errer dans le noir. vais à esquerda, vais errar na escuridão, Tu vas manquer d'huile. vais ter falta do azeite. Et si tu manques d'huile, si tu manques de lampe, de E se tu tens falta desse azeite, se tu não tens a lâmpada, lumière, não tens a luz, quand l'époux va passer, quando o esposo passar, o noivo passar, tu ne sauras pas le reconnaître. tu não saberás como reconhecê-lo. Je vais parler de façon claire Eu vou falar de uma forma clara. par rapport à certaines choses que j'ai pu voir, ça m'a poussé à la réflexion. E em relação a algumas coisas que eu pude ver, e isso levou-me à reflexão, Et c'est ce matin que cette pensée m'a frappé. e foi esta manhã que este pensamento me atingiu. Le Seigneur ne réveillera jamais une église O Senhor jamais despertará uma igreja d'où son nom n'est pas respecté. na qual o seu nome não é respeitado. Des choses les plus basiques, frères et sœurs. As coisas mais básicas, irmãos e irmãs. La première attaque que l'église a reçue, O primeiro ataque que a igreja recebeu c'était d'abord enlever la révélation de l'Élohim de la Bible. foi, em primeiro lugar, ou seja, ser retirado a revelação do Elohim da Bíblia. C'est la première attaque que l'Assemblée a reçue. Foi o primeiro ataque que a Assembleia recebeu. Quand je parle de l'Assemblée, je parle après la naissance de l'Église. Quando eu falo da Assembleia, eu falo depois da nascença da igreja, Les apôtres, après leur mort, e os apóstolos depois da sua morte, l'Église romaine, on va dire, vous comprenez ce que je veux dire. e a igreja romana, vamos dizer, e vocês compreendem aquilo que eu quero dizer, Et avant même elle, les pères de l'Église, e mesmo antes dela, os pais da igreja, toutes les personnes que l'ennemi avait suscitées à l'époque, todas as pessoas que o inimigo tinha suscitado na época, ont voulu enlever l'Élohim d'Israël qui s'était révélé quiseram retirar o Elohim de Israel que se tinha revelado aux nations às pour nações placer un autre Elohim. Et para colocar um outro Elohim. c'était subtil. E foi subtil. Il fallait placer dans le temple d'Elohim un autre Elohim. Era necessário colocar no templo de Elohim um outro Elohim. Il fallait un autre nom. Era necessário um outro nome. Et on a placé Zeus. E foi colocado Zeus. Tu vois un peu? Quand le Seigneur s'est révélé, le premier réveil, regardez un peu, nous allons quand même prendre la Bible hein, pour lire grâce au Seigneur Yehoshua. Frère, ce que je dis aujourd'hui est très important. E vamos pegar numa outra passagem para ler, irmãos e irmãs, aquilo que se diz hoje é muito importante. Et peut-être je comprends pourquoi l'ennemi tout à l'heure s'est agité sur moi. E talvez por isso eu agora compreendo porque é que há pouco o inimigo estava agitado sobre mim. Seigneur, tu me garderas encore parce que tu Mas Senhor, tu me guardarás ainda, es fidèle. pois tu és fiel. On a même fait annuler le... J'ai même fait annuler le direct. Mais gloire au Seigneur qui nous sauve de tout, Glória ao Senhor que nos salva de tudo, nos angoisses. das nossas inquietações. Frère, nous allons aller dans le livre de Acte 2. E vamos ao livro de Atos 2, irmãos. Vous connaissez tous ce passage. E vocês conhecem todos esta passagem. Les chrétiens ne connaissent pas ce passage. Tous les chrétiens connaissent ce passage. Todos os cristãos conhecem esta passagem. La plupart des chrétiens considèrent que le premier réveil, c'est Acte 2. Nous avons tous A maior parte dos cristãos consideram que o primeiro despertar foi aqui nesta passagem. Nous avons tous soupiré après cela. Voilà. Nous Todos nós suspiramos por isso. allons donc, voilà, vous entendez un peu effusion de l'esprit Ou seja, a efusão do Espírito et naissance de l'assemblée. e a nascença da Assembleia. É o título. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu, et soudainement il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Do 1 ao 4, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, em comum acordo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, et après que ce son eut lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici tous ces gens qui parlent, sont-ils des Galiléens? Il y a un fait ici qui est terrible. Do 5 ao 7, e em Jerusalém estavam habitantes judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Terrible. E aqui há um aspecto impressionante. On parle encore d'un autre point ici, Falamos ainda de outro ponto aqui, c'est la parole, que é a palavra, des langues. as línguas. Donc, avant le réveil, il faut qu'il y ait des langues. Então, antes do despertar, é necessário que haja as línguas. Il faut qu'il y ait une parole. É necessário que haja uma palavra. L'Esprit est descendu, mais il a emmené des langues. Des O Espírito desceu, mas ele trouxe consigo as línguas. langues pour quoi faire? E as línguas porquê? Para fazer o quê? Korisaka. Des langues pour que les gens prêchent l'évangile. Línguas para que as pessoas preguem o Evangelho. Les langues pour que les nations accèdent à l'évangile. Línguas para que as nações acedam ao Evangelho. Donc, quand il y a le réveil, frère, Então, irmãos, quando há o despertar, et regardez bien au début, hein, e vejam bem no início, c'est encore une affaire de temps. é ainda um aspecto do tempo. Pourquoi? On parle de la Pentecôte. Porquê? Porque fala-se da Pentecostes. Or, la Pentecôte était pendant un temps Ora, a Pentecostes era durante um tempo bien spécifique. bem específico. Donc, le Seigneur est un Elohim de temps Então, o Senhor é um Elohim de tempo et de circonstances. e de circunstância. Ouvrons bien nos oreilles au nom du Seigneur Yehoshua, E cristãos, que possamos abrir bem as orelhas em nome do Senhor Yehoshua, le Saint, le Tout-Puissant. o Santo Todo-Poderoso. Le réveil que les premiers apôtres ont vécu. O despertar que os primeiros apóstolos viveram, Ils ont vécu des miracles, mon frère. e eles viveram milagres, meu irmão. Des miracles. Le Seigneur dit restez. Et quand l'Esprit descend comme un vent, E quando o Espírito desce como um vento, il leur apporte des langues. ele lhes traz línguas. Pourquoi des langues? C'est important, frère. Porque as línguas, e é importante, irmão. Le premier cadeau, quand le Seigneur arrive, l'Esprit descend comme un vent. Então, o primeiro presente que quando o Senhor chega e descende também como, ou seja, o Espírito ao descer, Il apporte d'abord 120 langues. ele traz então, em primeiro lugar, 120 línguas. Donc, le réveil est destiné aux hommes. Então, despertar é destinado aos homens, Parce qu'il est venu avec des langues humaines. porque ele veio com línguas humanas. Le message de l'évangile est destiné aux hommes. C'est A mensagem do Evangelho é destinada aos homens. clair. É claro. Ici, la parole est claire. Aqui a palavra é clara. Donc, l'évangile est destiné aux humains. Então, o Evangelho é destinado aos humanos. Parce qu'en descendant pour attester la puissance de l'évangile Porque ao descer para atestar o poder do Evangelho et pour y mettre le sceau, e para colocar aí o selo, le roi Hakodesh, l'esprit de Yahweh, notre o rei Hakodesh, o espírito de Elohim, Père, o nosso est Pai, descendu d'abord avec des langues. desceu em primeiro lugar com línguas. Il faut parler. É preciso falar. Lorsque minuit fut, quelqu'un est venu, il a parlé. Il a parlé. Quelqu'un me dit, mais c'est pas écrit qu'il a parlé des langues. E alguém diz que não está escrito que a palavra tem línguas. L'église n'est-elle pas plusieurs peuples?
Mas a igreja não é ela constituída por vários povos? Bah oui. Le Sim. cri de minuit, le réveil se fera avec, sur toutes les nations. Então, o grito da meia-noite, esse grito, esse despertar se fará sobre todas as nações. Le Seigneur va commencer à réveiller l'Église O Senhor vai começar a despertar a igreja partout dans le monde. por todo lado no mundo. Pourquoi? À cause de minuit. Mon frère E porquê? Porque por causa da meia-noite David, les temps qui arrivent là, bientôt il y aura l'enlèvement. e os tempos que se aproximam, em breve haverá o arrebatamento. Mais ça va se passer, beaucoup ne se rendront même pas compte. Mas muitos nem sequer se vão dar mesmo conta. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué. Porquê? Porque houve a habituação. On s'est habitué. On s'est habitué au Seigneur. Houve a habituação ao Senhor, On s'est habitué aux manifestations de l'Esprit. é a habituação às manifestações do Espírito. On s'est habitué à nos programmes ecclésiastiques de tous les dimanches. Houve a habituação aos programas eclesiásticos de todos os domingos. Mais le véritable réveil Mas o verdadeiro despertar a été, chez beaucoup, étouffé. foi entre muitos abafado, Parce qu'il n'y a plus l'époux. porque não há mais o esposo. Mais nous sommes en train de venir petit à petit. Mas estamos a chegar lá pouco a pouco. Nous sommes au verset 8. Estamos no versículo 8. Et comment, là c'est ceux qui étaient là qui entendent, hein. Et comment les entendons-nous, chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, et la Cappadoce, le Pont, et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, et le territoire de la Libye, qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, aussi bien juifs que prosélytes, crétois et arabes. Oh, mais là, c'est le monde de l'époque, hein. Nous les entendons parler en nos langues des merveilles d'Elohim. Como, pois, os ouvimos cada na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, ou seja, aqui então o mundo todo praticamente. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Elohim. Les merveilles d'Elohim. Donc quand l'Esprit envoie le réveil en son temps, então quando o Espírito envia o despertar no seu tempo, la première des choses qui est envoyée, a primeira das coisas que é enviada, mon frère, dans ces langues-là, il faut nestas línguas, proclamer les merveilles d'Elohim. ou seja, é necessário proclamar as maravilhas de Elohim. Aujourd'hui, il y a beaucoup de merveilles des hommes. E hoje em dia há muitas maravilhas dos homens. L'Église est endormie. E a igreja adormeceu. Les merveilles d'Elohim. Or, As maravilhas de Elohim. tous étaient étonnés et en perplexité en se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquant disaient, ils sont pleins de vin doux. No 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Quand il y a le réveil, il y a des moqueurs. Quando ao despertar há os zombadores, Il y a deux peuples. Et há dois povos. c'est pas pour rien que la Bible dit qu'il y a les endormis, du moins les folles et les sages. E não é por nada que a Bíblia refere os que estão adormecidos, ou seja, então os loucos e os sábios. Nous descendons. E Écoutez la descemos, voix, écoutez maintenant après le réveil, la prédication qui suit. e então vamos ver, depois do despertar, a pregação que se segue. Mais Pétro se présentant avec les 12, éleva sa voix. La voix encore. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz, ou seja, a voz ainda. Et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Yerushalayim, que ceci vous soit connu et que vos oreilles reçoivent mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Quand même, ils ne vont pas boire à cette heure-ci. Mais c'est ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Yoël.
Il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et même en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Je pense que nous sommes esclaves du Seigneur. Continuando, então, a partir do 14, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Elohim, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Creio então, irmãos, que somos servos de Elohim. Et je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et notable jour du Seigneur arrive. Écoute, Continuando, no 19, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá, até o 20, aliás. Le soleil se transformera en quoi? En ténèbres. Donc, e então o que acontece aqui é que o sol se converterá em quê? Em trevas. il fera jour, il fera nuit. E será que vai então haver o dia? Não, vai haver a noite. C'est pas étonnant. Não é surpreendente. Il fera nuit, le Seigneur dira. Então haverá a noite. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pourquoi je dis au début. Continuando no 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Le réveil est indissociable au nom du Seigneur. Por isso dizia no início que o despertar é indissociável do nome do Senhor. Parce que la puissance est dans le nom du Seigneur. Porque o poder está no nome do Senhor. Et ce nom sera invoqué dans des temps difficiles. E este nome será invocado em tempos difíceis. Dans des temps où il y aura les ténèbres. Em tempos onde haverão as trevas. Et le Seigneur l'a dit. Et nous sommes dans un temps, frère, où il y a l'apostasie. E, irmão, nós estamos num tempo em que existe a apostasia. Beaucoup parmi nous attendent le réveil de manière spectaculaire. Voilà pourquoi E muitos entre nós esperam o despertar de uma forma espetacular. beaucoup sont séduits. E aí está porque é que muitos estão seduzidos. Quand ils voient des gens prophétiser, oui, je vois ceci. Quando eles veem pessoas profetizar que dizem, sim, eu vejo isto. Le Seigneur me montre ceci. O Senhor me mostra isto. 06, 04, 06, 04, 253, 253. machin, c'est le numéro de qui on dit, c'est É o número de tal. un prophète. E então isso considera um profeta. Voilà la séduction. Aí está a sedução. Le Seigneur dit bien, ça sera dans des temps difficiles. E o Senhor diz que será então em tempos difíceis. En fait, ce que je pense que c'est cela qui m'a parlé ce matin. En fait, il n'y a pas de réveil, David, si la vérité n'est pas révélée. E então era isso que pensava de manhã, que na verdade não há despertar se a verdade não é revelada. Si le Seigneur n'est pas révélé. Se o Senhor não é revelado. Et j'ai même pas encore vraiment commencé la pensée que j'ai dans mon esprit, comme grâce au Seigneur. J'ai pas encore commencé parce qu'ils sont encore là. Na verdade, nem sequer realmente comecei, creio que a refletir nesse pensamento, pois ainda está muito presente. Mais le nom du Seigneur, c'est ce nom qui va emmener les gens au salut. Pourquoi? Então o nome do Senhor é este nome que vai levar as pessoas à salvação. Pourquoi le salut? Parce que beaucoup dorment. E porquê a salvação? Porque muitos dormem. Tu vois un peu? Si tu n'es pas sauvé, tu dors. Tu es Tu vês um pouco, se tu não estás salvo, tu dormes, tu estás morto. mort. Et il y a quelques mois, le Seigneur m'a enseigné, E há alguns meses o Senhor me ensinou, ça m'a choqué, e isso me chocou, sur la nouvelle naissance. sobre a nova nascença. La nouvelle naissance, beaucoup pensent que c'est seulement la conversion. A nova nascença, muitos pensam que é apenas a conversão. Non, c'est Non. une naissance, on dit bien à nos âmes, une naissance d'en haut.
Então, não é realmente isso, ou seja, é uma nascença do alto. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. É preciso que tu nasças da água e do Espírito. En fait, la nouvelle naissance prendra aussi tout son sens lorsque nous serons au ciel. Na verdade, a nova nascença tomará todo o seu sentido assim que nós estivermos no céu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je crois que c'est dans Jean 2 là-bas, il dit, É por isso que o Senhor diz, eu creio que é em João 2, à la nouvelle naissance, les hommes seront comme... Donc à la nouvelle naissance, quand nous serons au ciel, nous serons comme les anges, comme... ou seja, então com a nova nascença, nós seremos como os anjos, Mais nous rentrons déjà dans cette conversion, cette nouvelle naissance, mas nós entramos já nesta conversão, nesta nova nascença, étant sur terre. estando sobre a terra. Tu ne peux pas être sauvé, Tu não podes ser salvo, tu ne peux pas être réveillé não podes ser despertado, si tu n'as pas le nom du Seigneur. se tu não tens o nome do Senhor, Parce que c'est ce nom-là qui sauve. porque é esse nome que salva. Regarde ce qui se passe après. Vê aquilo que se passa depois. Qu'est-ce que ce nom a produit? Le verset 22. O que é que este nome produziu? No versículo 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Yehoshua, voilà le nom. Barões israelitas, escutai estas palavras, Yehoshua, e aí está o nome. Yehoshua le Nazaréen, Yehoshua o Nazareno, o Nazareno, homme désigné d'Élohim parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'Élohim a produits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez. Celui-ci, livré selon le conseil, déterminé selon la pression d'Élohim, vous l'avez pris et vous l'avez fait mourir, l'ayant attaché par le moyen des mains des violeurs de la Torah. Élohim l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Então, a Yehoshua o Nazareno, homem aprovado por Elohim, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Elohim por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Elohim, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Elohim ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. On va même sauter jusqu'au verset, voilà, verset 29. E vamos saltar até o versículo 29. Homme frère, qu'il soit légal pour moi de vous parler avec liberté au sujet du patriarche David, qu'il a fini et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour, étant donc prophète, et sachant qu'Élohim lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, on peut même descendre du verset 31 directement. Podemos até descer diretamente até o versículo 31. Merci Seigneur. Prévoyant cela, il dit concernant la résurrection du Mashiach, que son âme n'a pas été abandonnée dans le Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Elohim a ressuscité ce Yehoshua, nous en sommes tous témoins, élevé donc à la droite d'Elohim, ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répondu ce que vous voyez et entendez maintenant ce que vous voyez et entendez maintenant, car David n'est pas monté au ciel, et on peut même descendre encore. Então, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Elohim ressuscitou a este e a Oshua, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Elohim, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque David não subiu aos céus, mas ele próprio diz. Vamos até descer. Oh Seigneur, tu es magnifique. Voilà, tu peux t'arrêter là. Regarde Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé. Ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pétros leur dit, repentez-vous. Moi je rajoute, réveillez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yehoshua Mashiach. Então no 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e eu acrescentaria também, despertai-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yehoshua Cristo, Machia, aliás, Yehoshua Machia, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pour le pardon des péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit, l'esprit du réveil. O espírito do despertar. Tu vois? On nous a habitués d'abord à le réveil, c'est quand il y a le feu, Mas habituar-nos em primeiro lugar que o despertar é quando há o fogo, quand les gens tombent partout. quando as pessoas caem por todo lado. Voilà comment Satan a séduit beaucoup. Aí está como Satanás seduziu muitos. On gratte, on se rend compte qu'il n'y a pas de réveil là-dedans. E depois, quanto mais cavamos, damos-nos conta que, na verdade, não há o despertar aí dentro. Et beaucoup de jeunes tombent dans le piège, E muitos jovens caem na armadilha. et beaucoup de jeunes prophètes tombent dans le piège. E muitos jovens profetas caem na armadilha. Beaucoup de gens que le Seigneur appelle, Muitas pessoas que o Senhor chama, leur idée c'est quoi? Ils lisent les livres a ideia deles qual é? É que eles leem os livros de Finney, de Wesley, de Super Jean et de toutes ces personnes. Então a ideia deles qual é? Ou seja, eles leem todos esses livros de pessoas que estão associadas a despertares, como Wesley e todas essas pessoas, Ils commencent à rêver de vivre les mêmes choses. e começam a sonhar viver as mesmas coisas. Ils ne savent pas que le réveil c'est le temps, c'est un temps. Quand Mas eles não sabem que o despertar é um tempo. le Seigneur en fait envoie le réveil, hein, jamais le Seigneur envoyait un réveil pour deux objectifs. E jamais o Senhor envia um despertar com dois objetivos. Un seul. Tu sais c'est quoi mon frère? E apenas um objetivo. Le salut. Exactement la E qual é? Ou seja, é então a salvação. réponse. Le réveil vient dans une génération quand le nom du Seigneur est blasphémé. O despertar vem numa geração quando o nome do Senhor é blasfemado. Quand le nom de Yahushua est écarté. Quando o nome de Yahushua foi afastado. Tu vois un peu? Nous sommes dans une génération d'apostasie où le nom du Seigneur a été blasphémé. E nós estamos numa geração em que existe essa apostasia, em que o nome do Senhor foi blasfemado. Il y a un puissant vent de réveil qui va arriver. E há um poderoso vento de despertar que está para chegar. Mais beaucoup vont y passer à côté parce qu'ils vont l'attendre d'une certaine manière, comme Mas muitos vão passar ao lado disso porque eles vão estar à espera de uma certa maneira, Luc 19, comme les Juifs. como Lucas 19, como os judeus, Ils attendaient le Seigneur de A et lui il est venu en B. porque eles esperavam o Senhor da forma A, mas ele veio na forma B, Ils attendaient en Y, lui il est venu en Z. Ils sont passés à e esperavam o Y, mas foi o Z. Ou seja, eles passaram ao lado. côté. Pourtant ils attendaient. Mais au lieu d'accepter le message qui réveille, E, no entanto, eles esperavam, mas em vez de aceitarem a mensagem que desperta, ils ont accepté. Ils ont voulu vivre la loi. ou seja, eles aceitaram e eles escolheram viver, quiseram viver a lei. Tu vois un peu? Donc c'est le nom qui est réveillé. Voici l'époux. Então é o nome que é desperto e eis o esposo. L'époux va emmener le réveil. O esposo vai trazer o despertar. L'époux a réveillé les vierges. O esposo despertou as virgens. Et maintenant, c'est pas seulement le fait de se réveiller. E agora não é apenas o facto de se despertar, Il faut la parole. é necessária a palavra. Il faut la parole. Il faut la lampe. É necessária a palavra, é necessária a lâmpada, Et il faut l'huile. é necessário o azeite. Je rentre maintenant dans le vif du sujet, mon frère, grâce au Seigneur. E agora entro então no tópico em si, graças ao Senhor. Et, frère, depuis que l'ennemi s'est levé contre l'Église, E irmão, desde que o inimigo se levantou contra a igreja, la première des choses qu'ils ont fait, mon frère, a primeira coisa que eles fizeram, meu irmão, c'est quoi? Ils ont voulu changer les choses. eles quiseram mudar as coisas. Nous avons reçu ces enseignements-là pour beaucoup, mais comprenez mon langage. Il faut nous disons la vérité pour que beaucoup de chrétiens se réveillent. Satan E então nós recebemos estes ensinamentos e é preciso dizer a verdade para que muitos cristãos se despertem. depuis longtemps a d'abord pris Zeus. Il a pris Zeus, il a placé là. Ou seja, o nome Zeus foi tomado e foi colocado aí. Ils ont pris Zeus, ils l'ont placé d'abord parce que beaucoup parmi ces gens-là étaient des, comment on appelle ça? C'était des antisémites. Ou seja, eles pegaram em Zeus e substituíram, e muitas pessoas nessa altura eram antissemitas.
Il y avait beaucoup d'antisémites qui s'étaient infiltrés dans l'église de Rome. Havia então muitos antissemitas que se tinham infiltrado na igreja de Roma. Quand Paul faisait des missions, Rome était touchée. Juste après E Paulo fazia então muitas missões e Roma tinha sido tocada. la mort des apôtres, E logo após a morte dos apóstolos, l'ennemi envoyait un vent d'hommes et de femmes qui ont commencé à e o inimigo envia então um vento de homens e mulheres que então eles começaram changer la vérité. a mudar a verdade. Et ils ont commencé à adorer la créature E começaram a adorar a criatura au lieu du créateur. em vez do Criador. 1 Romains 1,18. Em Romanos 1,18. Voilà pourquoi tout a commencé à Rome. Então aí está porque é que tudo começou em Roma. Ils ont enlevé le créateur, Eles retiraram o Criador, Elohim, Yahweh, Elohim e Yahweh, Tsevaot. Ils ont mis la créature. Tsebaot, e eles colocaram a criatura. Ils ont mis Zeus d'abord. Eles colocaram primeiramente Zeus. Et je me disais, mais, ah bon, Seigneur, bon, c'est... Et le Seigneur m'a enseigné, il me disait, mais en gros, il faut que les chrétiens soient spirituels. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, E então eu me dizia ao Senhor, e porque na verdade é necessário que os cristãos sejam espirituais, banalise tout. porque hoje em dia os cristãos banalizam tudo. Tu vois, c'est pas grave, oh, mais pourquoi, mes frères? Ou seja, não é grave, mas porquê, irmão? Mais il faut pas abuser aussi. Mas não é necessário, não é preciso exagerar. Vous êtes trop spirituel. Non, Vocês são demasiado espirituais. frère, c'est très important de comprendre la puissance des noms. Mas não, irmãos, é muito importante compreender o poder dos nomes, La racine des mots. a raiz das palavras. Le Seigneur n'est pas fou O Senhor não é tolo. quand il est passé par la langue hébraïque Quando ele passou pela língua hebraica pour se révéler. para revelar-se, Il n'est pas fou. ele não é tolo. Moïse lui a dit, quel est ton nom pour que je le présente aux enfants d'Israël? Il va leur dire, hey, E então Moisés disse: qual é o teu nome para que eu o apresente aos filhos de Israel? E ele diz então o seguinte nome: Asher, Eye. Erie, Asher, Erie. Je suis celui qui suis. Donc, ou seja, eu sou aquele que sou. les trois tons vont être représentés là-dedans. Les Hébreux vont contracter le mot Yahweh. E depois os hebreus vão fazer também uma contração desse nome, que dá então Yahweh, En français, Yahweh. em francês, em português no caso, Yahweh. Et Yehoshua, regardez bien. E depois Yehoshua, e vejam bem, Yehoshua. Donc, Josué va d'abord porter le nom de Hoshea. e no caso de Josué, que na verdade carregava em primeiro lugar o nome de Hoshea, Josué, vai então carregar o nome de Yosheia, salut. que quer dizer salvação. Mais pour rentrer à Canaan, Mas para entrar em Canaã, tu n'as pas besoin de Josué. tu não tens necessidade de Josué, Donc, du moins de Hoshea. Il te faut não, ou seja, Osheia. un nom dessus. Ou seja, precisas, na verdade, um nome acima disso. Moshe change son nom. E Moisés muda o seu nome Il met Yehoshua. e ele coloca Yehoshua. Moshe est en avance E Moisés estava adiantado dans sa génération. na sua geração. Il a compris que le nom était Yehoshua pour rentrer à Yerushalayim E céleste. ele compreendeu que o nome que era necessário para entrar na Jerusalém Celeste era Yehoshua. Tu ne peux pas entrer si tu ne passes pas par Yehoshua. Tu não podes entrar se tu não passas por Yehoshua. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui emmènent le salut. Porque hoje em dia há muitas pessoas que trazem a salvação. Il y a beaucoup de noms bizarres. Há muitos nomes estranhos, Mais il n'y a qu'un seul nom. mas há apenas um só nome, Yehoshua. Yehoshua. Parce que Josué ne s'appelait pas comme ça. Porque Josué não se chamava assim dessa forma. Son père l'avait appelé Hoshea. O seu pai tinha-lhe chamado de Yosheia. Mais Moshe arrive et dit pour que les enfants d'Israël rentrent à Canaan, Mas Moisés chega e diz para que os filhos de Israel entrem em Canaã, ils n'ont pas besoin de moi. eles não têm necessidade de mim. Moi, c'est les eaux. Les eaux, c'est la loi. Ou seja,
ele meio que representava a lei, Il leur faut la grâce. mas era-lhes necessária a graça. Voilà pourquoi Yehoshua les a circoncis dans le désert. Tu vois un peu? Aí está porque aqui Joshua os circuncisou no deserto, Ce peuple qui marche dans le désert ou seja, um povo que caminha no deserto n'a pas besoin que Moshe le circoncis. C'est Yehoshua qui circoncis. Et en e não tinha necessidade que fosse Moisés a circuncisar, mas é Joshua que circuncisa. plus avec une pierre. E para mais com uma pedra. C'est très significatif. É muito significativo. Donc, le réveil spirituel, frères et sœurs, Então, o despertar espiritual, irmãos e irmãs, c'est pas lorsque les gens commencent à tomber par terre, não é quando as pessoas começam a cair por terra, commencent à aller dans tous les sens. Non, começam a ir em todos os sentidos, não. c'est quand le nom du Seigneur est révélé. É quando o nome do Senhor é revelado. Quand son nom est révélé, Quando o seu nome é revelado. quand son nom est proclamé, Quando o seu nome é proclamado. quand on parle de lui, Quando falamos dele, son esprit vient avec des langues. o seu espírito vem com línguas. Lori. L'esprit descend E o espírito desce avec des langues, com avec línguas, un vent. com um vento. Le vent, c'est pas toi. Le O vento não és vent, tu. c'est lui. O vento é ele. Tu ne recevras pas les vents. Tu recevras la langue. Pourquoi? Tu não receberás o vento, tu receberás a língua. Parce que tu dois parler. Porquê? Porque tu deves falar. Parce qu'il faut que tu parles. Porque é preciso que tu fales. Il faut que tu parles aux Mèdes. Il faut que tu parles aux Parthes. Il faut que tu parles aux Élamites. É necessário que tu falas aos medos, aos partos, aos elamitas, Il faut que tu parles aux Égyptiens. Donc tu parleras à tout le monde de aos egípcios, ou seja, tu falarás a toda a gente de Yehoshua. Joshua. Voilà pourquoi toutes les nations des Actes 2 étaient représentées là pour que les gens comprennent que Então aí está porque que todas as nações estavam representadas em Atos 2, para que as pessoas compreendam, l'évangile, c'était pas seulement pour Israël. compreendam que o Evangelho não era apenas para Israel, C'était pour toutes les nations, frères et sœurs. era para todas as nações, irmãos e irmãs. Donc, quand l'évangile descend, Então, quando o Evangelho desce, Pétros est saisi Pedro é tomado parce qu'il avait reçu une langue. porque ele tinha recebido uma língua. Il avait reçu une langue. Les autres parlaient dans plusieurs langues. Ele tinha recebido uma língua e os outros falavam também em várias línguas. Mais lui vient, dans sa langue à lui, c'était l'hébreu. Il Mas ele vem então na sua língua, que era o hebraico, dit, ils ne sont pas ivres. e diz que eles não estavam embriagados. Mais voici ce qu'a dit le prophète Yoël. Sachez, dans les derniers temps, il va répandre son vent et on prophétisera. Mais quand on prophétise, Mas, ou seja, isso era o que tinha sido dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Elohim, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e que iriam profetizar. on parle. On parle. Donc, c'est le nom de Yehoshua qui emmène le réveil. Então é o nome de Yehoshua que traz o despertar. C'est pas la théologie. Não é teologia, C'est pas les messages bizarres, oh, les 10 clés, comment activer ton ange. não são as mensagens bizarras em que se fala por exemplo, das 10 chaves, como ativar o teu anjo, Comment rentrer dans sa destinée. como entrar no seu destino. Ça, c'est de la séduction. Isso é sedução. Comment avoir la clé du mariage. Como ter a chave do casamento, Comment rentrer dans sa bénédiction. Mais como entrar na sua bênção. vous êtes tombé par la tête ou quoi? Mas vocês caíram de cabeça ou quê? Pour rentrer dans sa bénédiction, on n'y rentre pas. Si tu veux la bénédiction, rentre dans Yehoshua. E nós não entramos na bênção. Se tu queres entrar na bênção, entra em Yehoshua. Si tu veux le mariage, rentre dans Yehoshua. Se tu queres o casamento, entra em Yehoshua. Si tu veux le salut, rentre dans Yehoshua. Voilà Se tu queres a salvação, entra em Yehoshua. pourquoi il est écrit, nous avons tout en lui. É isto porque é que está escrito que nós temos tudo nele. Nous avons tout pleinement en lui. Nós temos tudo plenamente nele. On veut, tu vois, Satan est malin. E bem, o Satanás é astuto, Petit à petit, é malvado. il y a beaucoup de séduction et beaucoup de chrétiens E pouco a pouco, e há muita sedução. sont séduits E muitos cristãos são seduzidos. parce qu'ils ont perdu le pouvoir et la puissance Porque eles perderam o poder e a qu'il y força a dans le nom de Yehoshua. que há no nome de Yehoshua.
Voilà pourquoi Satan a combattu ça. E aí está porque que Satanás combateu isso. Il a changé les noms dans toutes les langues Ele mudou o nome em todas as línguas pour ramener une espèce de diversité, mais para trazer uma espécie de diversidade. il veut briser ce nom. Mas ele quer quebrar este nome. Il veut briser cette puissance. Ele quer quebrar a força. Il veut mélanger le nom du Seigneur. Ele quer misturar o nome do Senhor. Il y a beaucoup de chrétiens. On dit qu'on ne condamne pas les gens, il n'y a pas de souci. E há muitos cristãos e não condenamos as pessoas, não há problema. Yehoshua, d'autres disent Jésus, Jesus, Yeshua, machin. Tout ça, frères et sœurs, il faut appeler le Seigneur par son nom. E muitos dizem Oshua, Jesus, Jesus, existe tudo isso, mas irmãos, é necessário chamar o Senhor pelo seu nome, Son véritable nom. o seu verdadeiro nome. Toi, tu t'appelles Pierre. Vous allez me dire, oh frère, faut pas abuser. C'est pas grave. Mais je dis ce que le Seigneur m'a enseigné, frère. E tu chamas-te Pedro. Mas vocês vão dizer que eu estou a exagerar, mas eu apenas transmito aquilo que o Senhor me ensinou. Je dis ce que le Seigneur m'a enseigné. Quand le Seigneur te révèle la vérité, ne repars pas en arrière. E quando o Senhor te revela a verdade, não se pode ir para trás. Quand le Seigneur t'enseigne la vérité, ne repars pas en arrière. Quando o Senhor te ensina a verdade, não partas para trás. Parce que si tu repars en arrière, c'est comme si tu te voilais. Porque se tu voltas para trás, é como se tu colocasses véu sobre ti. Tu vois, le réveil vient, en fait, oh Seigneur, en fait, le nom là de Yehoshua va prendre de l'ampleur de plus en plus dans la chrétienté. Então, na verdade, o nome de Yehoshua vai tomar cada vez mais amplitude no cristianismo. Parmi les fils du Père, Entre os filhos do Pai, il va révéler son véritable nom. ele vai revelar o seu verdadeiro nome. Et derrière ce nom de Yehoshua, E por trás deste nome Yehoshua, la puissance va de plus en plus se manifester. a força, o poder vai cada vez mais manifestar-se. Parce qu'il faut mettre dehors tout ce que l'ennemi a ramené. Chrétien, Porque é necessário colocar para fora tudo aquilo que o inimigo trouxe. ne dites pas, mais non, c'est pas grave. Mas cristãos não digam, não, não é grave. Oh, mais on peut dire Dieu, c'est pas Podemos dizer Deus, não é grave. grave. Oui, mais mes amis, quand le Seigneur t'éclaire, faut être vrai. Faut être vrai. Mas sim, mas quando o Senhor te esclarece, te ilumina, é necessário permanecer verdadeiro. Faut être dans le véritable. É necessário permanecer na verdade. Faut être dans le La révélation, c'est l'enseignement. A revelação é o ensinamento. Parce qu'un des mots de la révélation, c'est photizo. Photizo, comme je Porque uma das palavras para revelação é fotizo. vois Photizo TV qui est là en même temps. Nous vous saluons au nom de Yeshua. En tout cas, photizo, ça t'éclaire, mon ami. Ou seja, essa palavra quer dizer que ilumina, que esclarece. Photizo, ça t'éclaire. Quand le Seigneur enlève le voile, il faut entrer dans la vérité pleinement. Ou seja, quando o Senhor retira o véu, é preciso entrar na verdade plenamente. Beaucoup commencent à raisonner. Muitos começam a raciocinar. Frère, même moi je me posais des questions. Ah, mais c'est pas grave, faut pas condamner les gens. Oui, c'est vrai. Mas, irmãos, eu colocava-me questões, é verdade, sim, que não se pode condenar as pessoas, sim, é verdade. Mais quand tu reçois la vérité, Mas quando tu recebes a verdade, ne reviens pas en arrière. não venhas mais para trás. Jésus, si tu vas en Israël à l'époque, tu leur aurais dit salut Jésus. Il t'aurait dit c'est qui? E, por exemplo, se tu fosses a Israel nessa época e dissesses, olá, Jesus, iriam-te dizer, mas quem é Jesus? Je connais pas cette personne. Eu não conheço essa pessoa. Oh, mes frères, on condamne personne. Mais son nom, c'est Yehoshua. E irmãos, não condenamos ninguém, mas o seu nome é Yehoshua. C'est dans ce nom-là qu'il y a la puissance. E é neste nome que há o poder. Quand Acte 2 a eu lieu, ils n'ont pas dit Jésus. Quando Atos 2 teve lugar, eles não disseram Jesus. Ils ont dit Yehoshua. Eles disseram Yehoshua. Alléluia. Ils ont dit Yehoshua. Il faut revenir au début de la chose. Eles disseram Yehoshua e é preciso vir ao início da coisa. On a commencé à manger le réveil. Et regardez. E assim vamos realmente começar a comer o despertar. Le Seigneur je suis convaincu que c'est le Seigneur qui m'a parlé ce matin, frère. Je suis convaincu parce que des fois, quand E eu estou convencido, sim, irmãos, que foi o Senhor que me falou esta manhã. je me lève le matin, là, je reste d'abord au moins silencieux. Je lutte avec toutes sortes de choses qui viennent, mais des fois, des pensées qui viennent à toi. Tu dis, Seigneur, en fait,
Le Seigneur me faisait comprendre, je comprenais aussi que dans chaque réveil spirituel, Então, porque às vezes também há muitas coisas que vêm e então, mas eu compreendia também que em cada despertar espiritual, le Seigneur a toujours révélé une portion de la parole. que o Senhor sempre revelou uma porção da palavra. En fait, c'est la vérité qui amène le réveil. E, na verdade, é a verdade que traz o despertar. Et la pensée a commencé à me dire, regarde, E esse pensamento começou então a dizer-me: olha, après que l'Église catholique ait enchaîné l'Église et enchaîné l'Évangile, depois que a Igreja Católica dominou a Igreja e dominou o Evangelho, en ramenant Zeus parmi les frères et sœurs. trazendo Zeus entre os irmãos e irmãs. Parce que dans le latin, Porque no latim à l'époque, on ne disait pas le mot Deus, não se dizia na época a palavra Deus, on utilisait divus. utilizava-se divus, Divus veut dire divin. que quer dizer divino. Au XIVe siècle et bien avant, No 14º século e bem antes, in principio, dans les trucs en latin là, ils ont mis Deus. então lá no latim eles colocaram Deus. C'est pas anodin. E não foi por acaso. Les gens qui ont écrit ça, E as pessoas que escreveram isso ce sont des gens qui sont issus déjà são pessoas que saíam já, beaucoup de l'église de Rome. Muitos da Igreja de Roma. Ils avaient déjà leur divinité E eles tinham já a sua divindade Júpiter, Jupiter, qui était en même temps Zeus. que era ao mesmo tempo Zeus. Donc, ils ont... En fait, c'est un rajout. Então, na verdade, foi um adicional. Pourquoi vous avez du mal, chrétien, à Então, por que é que vocês têm dificuldades, cristãos, comprendre cette vérité-là? a compreender esta verdade aqui? Même si le mot est en français. Mesmo se a palavra é em francês, C'est un rajout qui ne vient pas de la parole. em francês ou em português, ou seja, é algo que foi adicionado que não vem da palavra. Ce mot n'est pas lié à l'Élohim de la Bible. Esta palavra não está ligada ao Elohim da Bíblia. Ce mot n'est pas lié au Créateur. Esta palavra não está ligada ao Criador. Ce mot est lié à une divinité romaine, Esta palavra está ligada a uma divindade romana, une divinité européenne. uma divindade europeia. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Élohim, Ele irá até assentar-se no templo de Elohim, se proclamant lui-même Elohim. proclamando-se a ele mesmo Elohim. Donc, c'est pas anodin. Ils ont Então não foi por acaso. commencé à combattre l'évangile depuis longtemps. Eles começaram a combater o Evangelho há muito tempo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Isso não data de hoje apenas. Et à cause du temps qui vient, E por causa do tempo que vem, le Seigneur va restaurer cette vérité o Senhor vai restaurar esta verdade, afin que le réveil arrive. de forma a que o despertar chegue. S'il ne restaure pas la vérité, Se Ele não restaura a verdade non, il n'y aura pas de réveil. deste nome, não haverá o despertar. Je disais tantôt, grâce au Seigneur, E eu dizia há pouco que que graças ao Senhor, lorsque l'Église catholique est arrivée, que assim que a Igreja Católica chegou, ils ont d'abord placé Jupiter, eles colocaram em primeiro lugar Júpiter, ils ont placé Zeus eles colocaram Zeus dans la chrétienté. no cristianismo. Ils ont écarté l'Église de Jérusalem. Eles afastaram a Igreja de Jerusalém. Ils ont combattu les Juifs. Eles combateram os judeus, Ils les ont massacrés. eles massacraram-nos, Et ils ont gardé l'Évangile pour eux. eles guardaram o Evangelho para eles, Ils ont mis en place une espèce d'église humaine, e eles colocaram em prática uma espécie de igreja humana, dogmatique, dogmática, une église paganisée. uma igreja paganizada. Et ils ont changé tout. E eles mudaram tudo. Tu vois un peu? Talvez um Beaucoup pouco. de chrétiens sont encore sous la coupole de cette femme E muitos cristãos estão ainda sob o jugo desta taça, desta mulher qui est ivre du sang des saints. que está embriagada do sangue dos santos. Pourquoi elle est ivre du sang des E porquê que ela está embriagada do sangue dos santos? saints? Pourquoi elle en est ivre? Porquê que ela está embriagada? Parce qu'elle a réussi à les séduire. Porque ela conseguiu seduzi-los. Elle a réussi à leur faire adorer une divinité Ela conseguiu fazê-los adorar uma divindade qui n'est pas celle de la Bible. que não é a da Bíblia. Quand on donne son nom à quelqu'un, Quando damos o nome a alguém, quand tu révèles ton nom à quelqu'un, quando tu revelas o teu nome a alguém, c'est pour que la personne t'appelle de ton nom. é para que a pessoa te chame do teu nome. Si tu t'appelles Paulos Se tu te chamas Paulos, ou Paulos du moins, ou Paulo, pelo menos, la prononciation en latin ou du moins en grec,
ou seja, a pronúncia em latim ou em grego. Si tu t'appelles Paulos, Se tu te chamas Paulos, si je viens, je dis tu t'appelles Paul, c'est plus e se eu venho e eu digo que tu te chamas Paul, ton nom. não é mais o teu nome. Si tu t'appelles Stéphanos, Se tu te chamas Stefanos, quand je dis tu t'appelles Étienne, e quando eu venho e digo que te chamas Estevão, c'est plus ton nom. não é mais o teu nome. Beaucoup de chrétiens, même quand je dis ça, ils vont raisonner. E muitos cristãos, mesmo quando eu digo isso, eles vão começar a raciocinar. Mais tu abuses. Mas tu abusas, Faut pas abuser, frère. mas estás a exagerar, não se deve exagerar, irmãos. Attends, toi tu t'appelles comment? Mas espera, mas tu chamas-te como? Madeleine. Si je viens, je change ton nom en Madeleine, isso, mas se eu venho e mudo o teu nome, Madi. Tu vas accepter? Tu seras le premier à dire vous écorchez mon nom. e tu vais aceitar isso? Não, se vocês serão os primeiros a dizer que o nome foi modificado. Rappelez-vous quand même à l'école quand on appelait nos noms. E lembrem-se ainda assim na escola quando chamavam o nome, Monsieur, madame, là vous avez écorché mon nom. que quando alguém dizia mal, chamava-se logo a atenção. Mais vous voulez écorcher le nom du Mashiach. Mas vocês querem deformar o nome do Mashiach. Vous voulez écorcher le nom de Yehoshua. Vocês querem deformar o nome de Yehoshua. C'est pas pour rien que le Seigneur est en train de restaurer ce nom. E não é por nada que o Senhor está prestes a restaurar este nome. Je regardais un pasteur blond, un vieillard, qui disait que le Seigneur lui a donné une vision. E eu via um pastor ao qual o Senhor lhe tinha dado uma visão, era um pastor já com alguma idade, Où il disait que dans les derniers temps, le dernier em que ele dizia que nos últimos tempos, ou no último despertar, réveil, la plupart des chrétiens dans le monde que a maior parte dos cristãos no mundo criaient Yehoshua. gritava Yehoshua. Yehoshua. Yeshua. Il avait restauré ce nom. E ele tinha restaurado este nome. C'est dans ce nom qu'il y a une puissance. É neste nome que há um poder. Vous ne cacherez plus ce nom. E vocês não esconderão mais este nome. Chrétiens, je veux parler grâce au Seigneur E cristãos, eu quero falar, graças ao à Senhor, des hommes et des femmes spirituels. a homens e mulheres espirituais